Bom dia, bem-vindos ao meu canal Orquídeas Portugal, eu sou a Anabela. Hoje eu gostava de vos falar de uma coisa que acontece nas nossas casas, acontece com toda a gente, não há aqui ninguém que escape a isto, que são o apodrecimento da parte central das Phalaenopsis quando entra a água. Elas podem apodrecer por muitas razões, mas hoje vamos falar da água em especial. Isto porque no ano passado, portanto no último ano da pandemia, considero que nós estamos a sair da pandemia, eu fui de férias, a pessoa que ficou a tomar conta da minha casa, apesar de indicações de não regar as Phalaenopsis em situação alguma, até porque eu as tinha regado antes de ir e só ia por 10 dias, portanto não havia necessidade alguma. Essa pessoa, vou mostrar a seguir, regou as minhas plantas, ainda por cima regou mal, porque regou-as por cima, borrifou, porque segundo ela estavam muito secas. E portanto, eu vou-vos explicar o que se faz nestas situações. À frente vão perceber aqui uma coisa que eu agora vou iniciar, porque nós precisamos de algum tempo para que isto se transforme. Tenho aqui uma raiz de uma Phalaenopsis que está totalmente esbranquiçada, não é? E nós, podem ver, não tem qual, estava morta, cortei-a, sacrifiquei uma planta minha para perceberem, eu vou metê-la aqui num copo com água, não é? Portanto, ela vai aqui, em princípio, se não me deixar ficar mal, vai ficar aqui verde e irão perceber o que é que eu pretendo com isto. Então, vamos lá falar deste apodrecimento. As Phalaenopsis são plantas monopodiais. Isto significa que só crescem neste sentido. Pontualmente e naturalmente, às vezes as Phalaenopsis, quando já são bastante adultas, dão aqui uns cakes em baixo. Também acontece por uma situação de stress qualquer. Às vezes acontece que elas dão aqui no centro os cakes são os rebentos, portanto são novas plantas e portanto nós aí devemos ver o que é que se passou. Ou foi frio, às vezes foi umidade a mais, a planta sente-se ameaçada e emite. Pronto, e emite cakes. Há outra razão porque as plantas dão cakes basais ou laterais, às vezes são aqui nas axilas, não é? Que é quando dão a haste central. Quando dão a haste central significa que esta planta se desse aqui uma haste central, significava que esta planta não iria crescer mais nesta zona. Portanto, poderia crescer aqui, em princípio ela iria emitir aqui os cakes basais. Eu até tenho aqui duas situações que vos quero mostrar. Tenho aqui uma planta que era bastante grande, assim como esta, e o ano passado, pura e simplesmente, a parte central deu aqui a haste central, que cortei, e ela pura e simplesmente deu estes cakes basais que vêm aqui. Aqui não tem nada a ver com a água, foi mesmo... aqui, o que se passa aqui é uma coisa natural, que é esta planta... pura e simplesmente deixou de crescer e emitiu os cakes. Após esta situação, verifiquei que a planta ficou extremamente debilitada, mas depois de repente começou a lançar raízes novas, vêm-se aqui novas coifas, portanto está em crescimento. Tenho aqui outra que é mais pequenina, é uma mini, que também aconteceu o mesmo, tem aqui a haste. Também está com ótimas raízes, com água a mais, como se verifica. As raízes estão demasiado verdes e o substrato está muito úmido. Significa isto que eu tenho que levantar, arejar. Daí eu atualmente furar os vasos, porque permite um melhor arejamento, uma maior evaporação. Este vaso não tem esta situação e é importante que o façamos, não é? A não ser que morem em zonas muito secas e não seja necessário. Portanto, estas são as situações. Isto foi uma haste floral central portanto a planta morreu e esta agora está a emitir ali um cake basal pequenino. Pronto, a outra também. Portanto, estas duas plantas. O que se passou aqui foi totalmente diferente.
Portanto, temos aqui todas estas plantas que vos vou mostrar. Tem aqui a morte da planta anterior, está aqui com a folha ainda viva, e outra aqui a mesma situação, e outra aqui. Portanto, eu tive alguns estragos com esta planta, foi a que morreu. Esta já apresenta aqui uma haste floral, já é no novo cake. Isto atrás é imensas plantas, por isto eram plantas muito grandes e que eu gostava bastante. Então, o que é que acontece? Estas plantas foram encharcadas com água, isto foi no verão, portanto imaginem no inverno e com frio. Isto teria completamente apodrecido a planta. E o que aconteceu foi que quando cheguei, encontrei os centros das plantas com as folhas todas amarelas a caírem, a largar as folhas, e aquilo que eu fiz de imediato foi limpar bem essa zona. Não mexi no vaso, eu não mexi porque as plantas estavam bem. Portanto, eu não mexi no vaso, eu não mudei o substrato, nada. E para quem diz que eu que não gosto de canela, o meu melhor amigo é a canela. Eu o que faço sempre, e o que fiz, e nesta aqui ainda se nota bastante, está aqui toda ainda castanha, como podem ver, que é esta zona aqui, está aqui tudo castanho. O que eu fiz pura e simplesmente foi pegar no meu potinho amigo da canela e com um pincel encher esta zona com canela. Eu não jogo canela a torto e a direito, porque depois seca-me também o substrato. O que eu pretendia aqui secar era apenas a zona que estava úmida e apodrecida. E de facto, recolhi as plantas para uma zona mais fresca, fui verificando durante aquele dia e o dia seguinte que não havia a expansão da parte podre, voltei a repor a canela, não muita canela, porque a canela seca rápido. Fui pondo e, portanto, foi assim que as salvei. Não perdi nenhuma, por sorte, mas isto, se fosse inverno, era totalmente diferente, porque o mais certo era nós estarmos aqui com estas plantas agora. Depois nós temos a outra situação, que é o que as pessoas fazem no inverno, e às vezes eu sinto-me um bocadinho desesperada quando começo a ver comentários do género: enquanto há verde, há esperança. Não é de facto assim. Portanto, nós quando temos uma casa que está fria, as nossas plantas começam a perder as folhas, é inverno, se vamos mexer no substrato ou se vamos mexer, pôr canela e etc., já não vai acontecer nada, porque a planta está morta. Quando esta parte, esta coroa, este centro morrem mesmo até baixo, não foi o caso aqui, não há nada a fazer, é uma perda de tempo e é estar a alimentar uma esperança em vão. Não funciona. De inverno, as plantas, as phalaenopsis, morrem facilmente com frio e umidade. Frio e umidade são inimigas número 1 das phalaenopsis. Já disse isto antes e por muito que custe ouvir, não se pode ter phalaenopsis em casas frias, não funciona. Portanto, e eu há um bocadinho tinha-vos dito que ia pôr ali uma raiz em água. Isto aqui daqui a meia hora estaria bem mais verde, mas de facto a raiz estava branca e agora está verde. E daqui a meia hora ainda estaria mais verde. Isto não significa que as raízes de uma planta morta podem estar verdes durante até 2 meses, até ficarem realmente castanhas. Isto não significa que nós façamos isso e depois perde-se imenso tempo. As pessoas comentam e mandam mensagens e ajudam-me. Não há nada a fazer. Temos que ter o bom senso de perceber quando é que atuamos. Se isto me acontecesse no inverno, eu também faria, mas a minha casa é uma casa aquecida, portanto eu não teria esses problemas. Também é difícil ter água a mais, embora se verificasse que eu tenho ali uma planta que tem água a mais, porque eu tenho muito controle nisso. Pronto, agora a questão que se põe é: vamos tirar os cakes?
Pronto, cada um sabe de si, como eu costumo dizer, mas eu pessoalmente não o vou fazer. Tenho aqui uma planta, esta particularmente gostou-me muito, foi-me oferecida pela minha filha no dia da mãe há 3 anos, aliás há 4 anos. Estava uma planta bonita, é uma mini, e fiquei profundamente triste com isso, porque ficou muito, muito danificada. Tem agora um novo cake ali a sair. Como são plantas independentes e têm raízes independentes, eu para já não vejo, conseguem ver aqui o novo cake que sai, deixem-me ver, ali, está ali atrás de uma raiz, ainda é pequenino mesmo. Portanto, eu para já não vou fazer nada em relação a estas plantas, elas já estão tão fragilizadas, para que mudar? Esta está com umas excelentes raízes, já tem aqui uma haste floral, mais raízes, não seria de todo pensável trocá-la, não é? Esta também tem aqui umas boas raízes, também já tem ali uma haste floral a sair, portanto não vejo necessidade. A única que me parece que seria viável trocar, mas agora já o farei só na primavera, será esta, porque está muito baixa aqui junto ao substrato, tenho algum receio que ela apodreça em contacto com o substrato, e tem um substrato mais envelhecido. Eu lembro-me que esta planta tem... portanto, foi reenvasada quando eu comecei a usar orchiata. Eu penso que comecei a usar orchiata talvez em 2017. Portanto, já são muitos anos e precisa de facto de ser mudada. Não é? Pronto, e estas são as razões porque aparecem os cakeis basais. Ou porque a planta entrou em stress, ou se sentiu ameaçada, ou porque nós cometemos estas barbaridades com elas, que é regá-las por cima. As plantas não gostam de água por cima. Na natureza, elas ocupam. Vocês se repararem, elas próprias, quando agora criaram os cakes, elas próprias criam uma inclinação para se defenderem, que é viradas para baixo. Se eu jogasse água aqui, a água que escorria. Aqui a mesma coisa. Todas elas apresentam os cakes virados para baixo e que se cair a água não vai ficar no centro. Não? Portanto, estas são as situações em que nós podemos de facto ter cakes. É quando por algum motivo estragamos a planta e ela ainda tem vida e por uma questão de sobrevivência ela lança um cake basal ou lateral, e a outra é realmente que acaba por dar ao mesmo, mas é quando dá a haste central. Sempre que dá a haste central, se a planta estiver bem, ela por norma emite 1 ou 2 cakes basais. Tá bem? Espero ter sido útil, espero que tenham gostado, espero que tenham percebido, ou se tiverem alguma dúvida, disponham, terei muito gosto em responder. Tá bem? Obrigada.